Eu tô muito feliz em te dar as boas-vindas para o desafio 5 dias para uma vida mais feliz. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Henrique Bueno, eu tenho 42 anos, sou casado com a Manu, pai de 3 lindos meninos, o João, o Antônio e o Joaquim, que por sinal podem invadir essa sala a qualquer momento e com certeza em algum momento vão fazer algum barulho aqui do lado. Se eles entrarem aqui, eu tenho certeza que você vai adorar conhecê-los. Bom, depois de mais de 10 anos como executivo em multinacionais na área jurídica, eu passei por uma enorme transição de vida e de carreira e pelos últimos 8 anos eu me dedico ao estudo científico da felicidade e do bem-estar. Ao estudo científico da psicologia positiva, a ciência apelidada pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, como a ciência da felicidade. Eu comecei os meus estudos nos Estados Unidos pelo Robbins Institute. Tive a grande honra, a grande sorte de fazer essa formação, tendo como professor, como mentor e depois amigo, o professor Tal Ben-Shahar, professor do curso mais disputado da história de Harvard. E de lá para cá, eu não parei de mergulhar e de me dedicar nessa revolucionária ciência que está impactando tanta gente em todo o mundo. Eu me dedico a levar esse conhecimento e essa prática para órgãos públicos, empresas, escolas, dou aula em faculdades e depois de muito esforço, eu tive a alegria de trazer para o Brasil o Robbins Institute. Hoje eu sou CEO e fundador do Robbins Institute no Brasil. Em 2018 e 2019 eu traduzi a Certificação Internacional em Psicologia Positiva, um curso de 9 meses para o português, e passei a dar aula aqui no Brasil e nos Estados Unidos nesta grande formação em Psicologia Positiva. Bom, esse sou eu. E eu quero começar esse primeiro encontro agradecendo mais uma vez a sua presença, mas fazendo uma pergunta fundamental. Qual é o seu maior sonho? Pensa comigo, qual é aquele sonho tão importante que você provavelmente sempre teve e com toda certeza você sempre vai ter? Seu sonho hoje, seu sonho de antes e seu sonho de depois. Quer ver como fica fácil? Se você, assim como eu, for pai, for mãe, qual que é o único sonho que você tem para os seus filhos? E eu costumo fazer essa pergunta sempre, e quando eu faço essa pergunta, algumas pessoas levantam a mão e dizem: Henrique, o meu sonho é comprar uma casa, é construir a minha casa, é ter uma casa na praia, é comprar um carro novo. E antes de mergulhar na psicologia positiva, eu tinha mergulhado na ciência e no estudo do coaching. Então eu gosto de fazer pergunta. E aí eu vou perguntar para essa pessoa: puxa, que bacana, o seu sonho é uma casa na praia, certo? Coaching adora fazer pergunta. Então eu vou perguntar para essa pessoa: quando você tiver essa casa na praia, o que vai mudar na sua vida? E geralmente a pessoa vai me dizer: puxa, se eu tiver uma casa na praia, eu vou poder viajar mais, eu vou poder passar mais tempo com a família, eu vou ter mais lazer. E coach gosta de perguntar. Então eu vou continuar perguntando e vou dizer: que ótimo, com mais lazer, mais tempo com a família, viajando mais, o que vai mudar na sua vida? E essa pessoa vai me dizer: puxa, eu vou poder acordar de manhã, andar descalço na praia, ver o sol nascer, viver mais com a natureza, ter uma vida mais leve. E eu vou dizer: coaching, além de fazer pergunta, costuma ser chato porque ele não para de perguntar. Eu vou perguntar de novo: quando você estiver andando na praia descalço, vendo o sol nascer com a sua família, com muito lazer, o que vai mudar na sua vida? E faz sentido para você que em algum momento ele vai dizer: tá bom, Henrique, quando eu tiver tudo isso, eu vou ser mais feliz. Depois disso, depois que essa resposta chegar, eu posso perguntar qualquer coisa e eu garanto que não vai chegar nenhuma outra resposta. O nosso grande objetivo, a nossa busca, aquilo que faz a gente acordar e sair correndo para o trabalho e fazer tudo o que a gente faz, é essa busca incessante por essa tal felicidade. Eu quero que os meus filhos sejam bem-sucedidos, tenham uma profissão que eles amem, que eles tenham uma família. Eu quero que eles sejam pessoas do bem. Por quê? Porque eu acredito que tudo isso vai construir na vida deles mais felicidade. Esse é o nosso único sonho, esse é o grande sonho de todos nós. Só que pouca gente, ou poucas vezes em nossa vida, a gente para pensar como de fato essa felicidade acontece. Eu gosto de usar uma analogia aqui, que é a analogia de um jogo de tabuleiro da minha época, não sei se você conhece, um jogo chamado Jogo da Vida. Você gira uma roleta, anda as casas do jogo, do tabuleiro, e a cada momento do jogo, você passa por alguma situação. Você casa, você se separa, você ganha na Mega Sena, você perde tudo, você compra uma casa, a sua casa é destruída por uma tempestade. E eu gosto de usar essa analogia porque muitos de nós, em algum momento da nossa vida, vivemos o que eu gosto de chamar de o grande jogo da vida. A gente joga um jogo que a gente não conhece mais as regras,
e a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo ou onde a gente quer chegar. A gente vive numa correria incessante, sempre para ter mais e chegar além, sempre acreditando que nesse além, que nesse chegar lá, vai estar essa tal felicidade, essa promessa de felicidade. Muitos de nós vivemos a vida no piloto automático, fazendo o que tem que ser feito ou o que a gente acha que tem que ser feito para chegar em algum lugar e para depois, quem sabe, ser feliz. A verdade é que a maioria de nós vive dessa forma, num piloto automático absurdo, sem perceber e sem de fato experimentar a vida. E em muitos momentos percebemos que a vida está passando pelos nossos dedos e a gente não está de fato vivendo aquela felicidade tão sonhada. A gente vive com certeza momentos de euforia quando você conquista uma promoção, quando você consegue um novo emprego, quando você tem um aumento. Mas essa euforia passa, porque o tempo inteiro a gente está se comparando socialmente e colocando nosso objetivo mais além. Sempre aquela tão sonhada felicidade está depois de algum lugar do horizonte. Você já passou por isso? Você já sentiu isso alguma vez? Você já sofreu alguma vez de uma doença ainda não catalogada pela Organização Mundial da Saúde, chamada de Síndrome da Musiquinha do Fantástico? Sabe, aquela sensação quando a musiquinha do Fantástico começa no domingo, de puxa, aquela tristeza, aquele vazio, aquele frio na barriga, porque amanhã vai começar tudo de novo. Amanhã eu vou voltar naquela corrida de ratos, correndo atrás de chegar e de ter e de construir, esquecendo da minha vida e do meu dia a dia. Alguém já passou por isso? Eu, inclusive, quando eu converso com as pessoas, eu percebo que essa síndrome está ficando cada vez pior. Ela já é hoje a síndrome da musiquinha do Faustão. Pouco depois do meio-dia, quando a musiquinha do Faustão no domingo começa a tocar, o indivíduo já começa a sentir aquela tristeza, porque mais uma segunda-feira está vindo. Vamos encarar os fatos? Isso não é algo incomum. 87% das pessoas no mundo estão desengajadas com seus trabalhos. Trabalham sem saber por quê, apenas buscando o salário no final do mês, sem uma conexão de propósito, sem sentir prazer. Isso representa uma perda de quase 500 bilhões em prejuízo de produtividade só nos Estados Unidos. O mundo está adoecendo no trabalho. O índice de pessoas em depressão, com transtornos psicológicos, síndrome do pânico, burnout, tem aumentado em todo o mundo. O custo para a organização é imenso com os afastamentos decorrentes dessas doenças. Mas quer saber? Muito mais do que o custo para a organização é o custo humano desse pai, dessa mãe, desse marido, dessa esposa, que volta para casa incapaz de ser pai, mãe, marido e esposa, completamente desligado emocional, psicológica e fisicamente. O custo humano é imenso. Vivemos um mundo hoje onde as pessoas de fato estão adoecendo por essa total desconexão com seus propósitos, com a felicidade mesmo. E foi assim que eu descobri a psicologia positiva, porque eu também passei e sofri dessa síndrome, a síndrome do musiquinha do Fantástico. Eu lembro que eu tinha chegado num patamar muito alto na minha carreira. Eu era um alto executivo, eu era gerente corporativo Brasil e América Latina de uma das maiores empresas do Brasil. Eu comandava um time grande, eu tinha um orçamento gigantesco nas minhas mãos, eu era jovem, eu tinha crescido muito na carreira, crescido muito rápido. Eu tinha status, eu tinha um bom salário, eu tinha uma casa, eu tinha casado com a mulher da minha vida. Do lado de fora parecia que tudo andava perfeitamente. As pessoas me diziam, puxa Henrique, você tá com a vida ganha, mas alguma coisa estava errada. Por mais que eu tivesse crescido, aprendido, por mais que eu admirasse a carreira que eu tinha construído, alguma coisa me dizia que o caminho estava errado. Eu tinha feito tudo aquilo que eu sempre ouvi que iria construir felicidade. Eu tinha crescido, eu tinha estudado, eu tinha feito pós-graduação em MBA, eu ganhava bem, eu tinha sucesso. Afinal de contas, não era nesse momento que eu começaria a ser feliz? Mas por alguma razão, eu continuava vivendo a vida no automático, buscando essa ilusão, essa maluquice de encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Só que eu estava tão arrebentado com a minha vida profissional que quando eu chegava em casa, eu era incapaz de me conectar de verdade, com a profundidade merecida com a mulher da minha vida, com a Manu. As minhas relações eram superficiais e eu vivia correndo atrás de mais e mais objetivos. Quando eu chegava lá, quando eu realizava esse objetivo, quando eu ganhava mais, quando eu tinha mais uma promoção, eu me comparava com alguém do meu lado e via que, puxa, eu preciso chegar mais além. E eu sempre estava buscando esse mais, esse mais, esse mais, e minha vida passando. E eu comecei a sentir esse vazio. Caramba, todo mundo tinha me dito que aquele era o caminho. A promessa da felicidade vinha depois. E claro que assim como todo mundo, eu tive vários momentos bons na minha vida pessoal e profissional, mas faltava alguma coisa. Eu sentia que
a minha vida estava passando, eu vivia basicamente do piloto automático e o tempo inteiro focando no que eu tinha de pior, no que eu ainda não tinha construído, no dinheiro que podia ser maior, no status que podia ser maior, no cargo que podia ser maior, nos meus defeitos, naquilo que eu não sabia fazer. Eu não sei se você já sentiu isso, mas tinha momentos que eu me sentia uma grande fraude. Parecia que qualquer dia alguém descobriria que eu não era bom o bastante, porque eu não me sentia bom o bastante. De novo, eu não sei se você está passando por isso, e por isso que eu peço que você fique até o final desse desafio, porque eu tenho muito a contar como foi essa minha história de transformação, de transição, e como ela pode ser para você também. No meio desse caminho, no meio dessa descoberta, dessa percepção que a vida não ia bem, eu ouvi falar dessa tal ciência da felicidade. E quer saber? Posso te confessar uma coisa? Quando eu ouvi sobre essa ciência pela primeira vez, ela me parecia uma grande bobagem. Como assim, ciência da felicidade? Felicidade não é uma coisa que acontece quando você realiza outras coisas na vida? Será que isso faz sentido? Mas aí eu decidi fazer algo fundamental. Eu decidi criar coragem e dizer sim para esse grande processo de transformação, de transição que eu passei. Você acha que foi fácil? Claro que não. Foi um processo com altos e baixos, com muita dificuldade, mas esse sim fez com que eu começasse a dizer vários sims um depois do outro e me arriscasse e procurasse um novo caminho. Encontrei a psicologia positiva, que na época ainda tinha poucos cursos sólidos no Brasil, e acabei indo fazer a formação mais respeitada de antigamente, de hoje também, a formação do Robbins Institute nos Estados Unidos. Tive a sorte de cair com o professor Tal Ben-Shahar, aprender com ele. Fui o aluno mais chato da turma, sentado na primeira fila, e comecei a me dedicar e aprender essa ciência. Na medida em que eu aprendia, praticava, compartilhava e ensinava essa ciência, a minha vida foi, de dentro para fora, devagar se transformando. Fórmula mágica? Do dia para a noite a minha vida passou a ser perfeita? Claro que não. Mas de pouquinho em pouquinho eu fui aprendendo que eu era capaz de moldar um pouquinho mais o meu dia para algo melhor. De construir um dia 1, 2, 3% melhor, mais positivo, mais feliz. De construir mais bem-estar. De me conectar mais com as pessoas que eu amo. De ser mais resiliente às adversidades. De ser mais produtivo. De me engajar mais com o que eu faço. De encontrar um propósito e atribuir sentido à minha vida. Devagar eu fui aprendendo a lidar melhor com a vida e a me sentir melhor na minha própria pele. Nesse processo de mergulho, de conhecimento externo, de autoconhecimento, muita coisa foi acontecendo e eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo para mim começou a impactar a minha família e as pessoas ao meu redor. E foi assim que eu decidi ir além. E foi interessante porque desde que eu fiz a formação lá em 2013, eu tenho sonhado em trazer o Robbins Institute para o Brasil, em trazer essa certificação para cá. E o Tal Ben-Shahar e a Megan sempre diziam, puxa Henrique, que bacana, que ótimo que você quer fazer isso. Mas a coisa não vinha, a coisa não andava. Eu passei quase 3 anos pedindo sem ter uma resposta concreta. Até que um dia eu decidi me aplicar para um programa de mestrado, um programa em Londres, e pedi ao Tal, a Megan e a Maria, se eles poderiam me dar uma carta de referência. Eles me conheciam bem, eu estava sempre na primeira fila enquanto estudante deles e conversando com eles o tempo todo. Me deram uma carta de referência, fui aprovado nesse projeto de mestrado, e mandei um agradecimento, um e-mail agradecendo aos 3 pela generosidade de terem me referendado para o mestrado. E foi então que eles responderam, me parabenizando e dizendo, Henrique, agora sim, a gente acha que você está pronto para levar o Robbins Institute para o Brasil e para traduzir a certificação internacional em psicologia positiva. E foi o que eu fiz. De 2018 para 2019 eu traduzi essa certificação e hoje sou professor no Robbins aqui no Brasil e no mundo e já estou lançando a 4ª turma dessa certificação com mais de 150 alunos já treinados pelo Robbins Institute. Levo esse conhecimento para órgãos públicos, organizações, empresas no Brasil e no mundo, palestras em vários lugares e construir uma vida melhor, mais conectada com quem eu sou, com a minha essência. E a cada dia eu dou passos em direção a mais positividade, a mais bem-estar. De novo, é importante que eu diga para você que não existe vida perfeita, que eu enfrento os altos e baixos da vida como qualquer um. Mas a cada dia com essa ciência eu aprendo um pouquinho mais a viver melhor a minha vida. Eu quero convidar você para descobrir o que é essa tal psicologia positiva, o que é a ciência da felicidade e como ela pode ajudar você assim como me ajudou e tem ajudado gente no mundo todo. Eu quero mostrar para você por que essa ciência cresceu tanto e não vai parar mais de crescer. Eu quero mostrar para você por que nenhuma empresa sã vai deixar de olhar para a psicologia positiva como algo importante. Eu quero mostrar para você que sim, se você tiver a coragem de dizer sim para você mesmo e ousar mergulhar em algo diferente, é possível você moldar e construir em você a autocapacidade para viver uma vida melhor.
Eu quero convidar você para vencer a síndrome do mosquinho do Fantástico, para deixar de ser mais uma pessoa desengajada com o trabalho, para sair desses 87%, para viver a vida que você tanto quer e merece. Sem perfeição, sem fórmula mágica, mas um passo de cada vez, um pouquinho por dia. Eu quero convidar você para continuar comigo em todos os dias desse desafio 5 dias para uma vida mais feliz, que eu tenho muito para te contar. Fica comigo, a gente se vê amanhã.